Quem me conhece, eu continuo. Não são raras as vezes que a gente fala que tem Umbanda na quinta-feira, lá no mundo lá fora, e as pessoas ficam receosas de virem na Umbanda. Né? Por quê? Porque a Umbanda, ela é muito maravilhosa, sou suspeito para dizer, né? Ela é muito maravilhosa, mas tem seres humanos, assim como todas as religiões, tem seres humanos lá. E o ser humano, dentro da religião que está, quando está no comando de alguma dessas religiões, quando está no comando de algo, ele vai trazer o que tem dentro dele. Então, às vezes, sim, tem umas umbandas lá fora que não são tão umbandas assim. São algumas coisas mais pesadas, mais difíceis. Não que aqui seja maravilhoso, tem gente que deve vir e não gostar. Porque isso é da afinidade de cada um, né? Simples. Mas a nossa intenção aqui não é machucar, não é invadir, não é fazer alguma coisa que vá prender você. A gente é uma casa universalista e na quinta-feira é Umbanda. E por isso que a Fran trouxe várias coisas que acontecem na casa, porque ela é universalista. Tem rezo xamânico, tem um monte de coisa, né? E a gente optou por universalismo exatamente porque a gente compreende que o ser humano, ele é um todo. E cada ser humano trilhou um caminho, ou alguns caminhos. E nesse trilhar de caminhos, o ser humano vai se adaptando, vai aprendendo, vai tendo repulsa de alguns caminhos, abraçando outros caminhos. E isso vai formando o ser humano. Quando ele chega aqui no IUPB, Instituto Universalista Pai Benedito, ele já vem, normalmente as pessoas já chegam com todo o seu mundo, né? Chegam com todo o seu mundo aqui. E a gente está aberto para auxiliar esse mundo. Porque lá no nosso mundo, se cada um olhar para o seu mundinho aí, como é que é a sua vida lá fora, acontece tudo. Você tem a sua profissão, você tem o seu formato de família lá fora, você tem os acontecimentos que ocorreram lá no passado, né? Você tem as mágoas que você de repente carrega, você já se livrou de algumas, você tem prisões, você tem formas de ver a vida que podem ser boas e não tão boas. Isso é a mágica da encarnação, né? Nós encarnamos para vivenciar, experienciar um monte de coisa. Esse experienciar vai formando o nosso ser, vai fazendo com que a gente vá aprendendo sobre o caminho. Ao meu ver, eu posso estar errado, eu não tenho problema de estar errado, não tenho compromisso com erro, né? Ao meu ver, a repressão das religiões lá do passado, hoje em dia está muito diferente, graças a Deus, mas a repressão das religiões lá do passado trouxeram uma moral que não era real. Porque quantas coisas a gente já viu que as pessoas sentiam, mas não conseguiam expressar. Quantas coisas as pessoas viam de um jeito e falavam de outro. Porque foi ensinado. E o Brasil tem muito disso, né? O Brasil, como ele foi colonizado, quem estava aqui e foi invadido, quem estava aqui e tentou se adaptar, quem estava aqui já na terra, chamada Brasil, tentou se adaptar àqueles que chegaram aqui invadindo. Aí ficaram olhando como é o pessoal europeu, como é que é esse pessoal aí que escravizou e trouxe escravos para cá e também escravizou os índios que estavam aqui, como é que esse pessoal, eu tenho que me adaptar a esse pessoal. Se eu quero sobreviver nessa terra que eu já vivia, mas invadiram, eu vou sobreviver me adaptando a esse pessoal. Tinha gente que não se adaptava e tinha o seu fim daquela vida, né? E a maioria das pessoas que conseguiram se adaptar, elas foram vendo como é que procede essa gente. Essa gente é mais chique, essa gente fala bonito, essa gente se posiciona de uma forma diferente da gente. Se eu sou índio, eu só me acoco aqui, fico no meu cantinho, tá bom. Não, eu tenho que ter um troninho, agora eu tenho que ter uma cadeirinha certinha, eu tenho que ter alguma coisa, né? E o mundo foi se moldando, foi trazendo, apaga tudo,
O mundo foi trazendo para o Brasil esse molde em que nós não respeitávamos o que a gente sentia. A gente respeitava as aparências. E até hoje tem gente que respeita as aparências. Até hoje nós mesmos, eu não estou falando muito longe, mas nós olharmos aqui para dentro de nós. Algumas coisas a gente quer falar e não fala. Algumas coisas a gente quer reagir e não consegue reagir. A gente ainda tem aquela coisa pensando, será que eu falo, será que eu não falo? Outras a gente está sempre explodindo. Ou seja, esse molde de moral e bons costumes que foi criado lá atrás, ainda nos persegue de vez em quando. A moral que é imoral, né? Porque a moral não é uma moral a partir do momento que ela não é real. E nós, ninguém vai vir chacoalhar a gente. Ui, tá bem? Qual é ela? Achou que eu ia chacoalhar. Ninguém vai vir chacoalhar a gente e falar, tu tá mentindo. Porque ninguém, em sã consciência, a não ser que a pessoa tenha uma psicopatia, né? Ninguém em sã consciência determina, agora eu quero mentir. Ou a pessoa mente para se proteger, e a gente aprendeu isso na infância já, né? Eu vou mentir para mim não apanhar do meu pai e da minha mãe. Não sei quem é que já passou por isso, mas eu já passei. Então, a gente aprende a mentir para se proteger. A gente aprende a mentir no momento em que a gente precisa mudar a rota e a gente não consegue ser sincero. E a gente aprende a mentir para aparecer. A gente aprende isso na nossa cultura. Hoje em dia não tanto, graças a Deus. Mas foi isso que aconteceu, né? A gente chegou aqui. E que resquícios a gente tem dentro de nós? Só nós para sabermos. Só você para saber, só você para saber, só você para saber. Que resquício dessas aparências eu carrego aqui dentro de mim. Porque nós vamos chegar numa casa universalista em que a gente tenta não ter aparências, a gente tenta se posicionar com mais realidade possível. E essa realidade às vezes vai dar uma chacoalhada em quem vem. Vai dar uma mexida em quem vem. Essa realidade, né? Mesmo assim, nós temos as nossas próprias dificuldades internas, somos seres humanos, né? E quando a gente diz aqui não tem santo, é porque não tem. Não tem santo aqui. Pessoa encarnada nunca é santa. A pessoa encarnada, ela pode se trabalhar. A pessoa encarnada, ela está tentando fazer diferente muitas vezes. Mas se nós prestarmos bem atenção em nós agora, dentro de nós, a gente não é tão bonzinho assim, né? A gente tem umas ruindadezinhas aqui dentro. A gente só não faz um monte de coisa porque a gente já aprendeu que não é o caminho fazer um monte de bobagem. E mesmo assim a gente ainda faz umas bobagens por aí. Então, o ser humano, esses espíritos que nasceram nesse planeta chamado Terra, ele não é... O normal dele não é ser bom. O normal dele é ser ruim. Olha que legal. A gente tem esse normal. E o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento espiritual, o crescimento, vai fazendo com que a gente vá deixando as nossas maldadezinhas para trás. Hoje em dia a gente não pega mais uma espada e arranca a cabeça do outro. Mas teve uma época que nós fazíamos isso com gosto. Quando eu falo, já me dá um brilho aqui, quando eu estou falando isso. Então, esse gosto ainda está ali. Eu só não faço porque não faço mais. Mas está ali, né? Se tiver que ter uma luta de espada, de repente eu vou adorar. Não se usa mais isso. Só você para perceber dentro de você o que você conseguiu mudar realmente ou você conseguiu conter. Essa moral e bons costumes que as religiões pregaram lá atrás, ao meu ver, retardaram o nosso desenvolvimento como ser. Retardaram por quê? Porque se a gente bota tudo para fora como é para ser, o que vai acontecer? A gente vai enxergar as coisas que a gente tem que tratar mais rápido. Mas se a gente é coordenado a esconder, a abafar, a guardar num cantinho, a não olhar mais para isso, a gente não trata. E quando a gente não trata, em algum momento isso vai vir para fora, vai explodir. Aquilo que a gente não tratou. Seja um trauma, seja uma raiva que a gente só botou de lado, né? E o nosso corpo vai mostrando, o nosso corpo físico vai mostrando que a gente não está perfeito. Agora não estou falando de forma física, né? Eu ainda falta um pouco. O nosso corpo físico, ele vai mostrando que a gente não está perfeito no nosso espírito. Por quê? Porque ele vem trazendo para fora as doenças.
Ele vem trazendo para fora as dores, ele vem trazendo para fora aquelas coisas que não foram bem compreendidas. Então, tudo que o nosso corpo físico, a Carol falou disso na semana passada, foi muito maravilhoso, ela fala melhor que eu sobre isso, mas eu vim falar hoje de novo. Tudo que o nosso corpo físico trouxer, ele está tentando nos auxiliar a melhorar. Não é só, estou com dor no cotovelo. Dor no cotovelo é falta de flexibilidade para pegar as coisas que precisa pegar, né? Sabe disso? Na psicossomática tem isso. Quem quiser, eu mando o arquivo todo. Não, nós vamos botar lá no site o arquivo todo da psicossomática, se quiserem ler. Vou pedir para o Mauri depois. Mas cotovelo, na psicossomática, o que é? Eu quero pegar, eu tenho que ter flexibilidade para pegar e força. Não estou tendo força porque o cotovelo dói. Então, eu já não estou sendo flexível. É lá no emocional a coisa. Eu quero só do meu jeito. Quem teve problema no cotovelo, desculpa. Mas é porque a gente quer só do nosso jeito. Pescoço também, quando dói pescoço. Quem é que já teve torcicolor aí? Torcicolor. Torcicolo, quem já teve? Pescoço. A gente tem dificuldade de enxergar a nossa volta. A gente quer trilhar o caminho só reto. Rins, que é a fluidez, né? O rim tem a ver com as águas e a fluidez do nosso organismo. Quando o rim dá problema, alguém tem problema de rim aí? Não levanta a mão, fica assim. Quando o rim dá problema, significa que a gente não está conseguindo fluir com a vida. Então a gente tem que vasculhar os nossos medos. Quantos medos a gente carrega que nos travam? Os medos servem para nos alertar. Por exemplo, eu não vou sair correndo, atravessar a rua sem olhar para os lados. Então eu tenho medo de ser atropelado, concordamos? Mas eu não vou ficar parado no cantinho da rua e nunca mais atravessar. Eu vou olhar. Não vem carro? Não vem carro? Atravessei. Ou seja, o medo serviu para mim ajudar a observar antes de acontecer alguma coisa. Concordamos com isso? Mas quando o medo trava e a gente não consegue fazer mais nada por causa desse medo, aí começa a dar problema. E se a gente pega isso como padrão, não é agora você teve medo e travou um mês e o rim já vai dar problema. Não é assim. É quando a gente pega como padrão as coisas. A gente pega padrão de travar em tudo que nós vamos fazer. Eu senti um projeto, eu senti que eu tenho que fazer tal coisa, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, e aí chega na hora eu não faço. Aí eu vou fazer outra coisa que eu não faço. Aí deu uma oportunidade incrível que apareceu na minha vida, não faço. Vai virando um padrão. E aí o medo vai travando. Logo o corpo reclama que você não está fluindo com as oportunidades. Fluidez, né? Os rins fazem fluir a água no corpo. Para fora, botar para fora, a gente tem que botar. Então o que vai acontecer? O medo vai fazer o nosso corpo gritar. Vai fazer os nossos rins gritar. Eu estou explicando direito esse troço aí. Sabe o que é fígado? Quem é que tem problema de fígado aí? Não é só os cachaceiros. Tem mais gente com problema de fígado que não são cachaceiros, né? Quem tem problema de fígado não está conseguindo lidar direito com as coisas. Então essa pessoa que tem problema de fígado, ela provavelmente também tem problema de estômago, porque ela não consegue digerir direito as coisas, e aí a raiva está ali. É quando eu engulo a raiva, todo o meu sistema começa a ter problema. Eu tenho raiva e eu não resolvo essa raiva, eu só vou guardando ela do ladinho. Porque eu não estou dizendo que você tem que pegar a raiva e bater em todo mundo. Até teve gente que sorriu, queria bater em todo mundo. Mas não é isso. É tratar essa raiva. Por que eu tenho essa raiva constante? Por que a raiva está ali? Todos os sentimentos têm uma função. A raiva tem a função de fazer a gente se mover. Só que se transforma em raiva algo destrutivo quando a gente não está fazendo tudo que tem que fazer. Porque a gente não está digerindo direito a vida, a gente não está entendendo as coisas direito. Eu não quero entender as coisas direito. E às vezes a gente se posiciona dessa forma, né? Eu não quero entender. Às vezes já disseram tudo que a gente precisava saber numa situação específica lá na família, mas a gente não quer aceitar aquilo ali. A gente teve aqui com a Dona Rosa, minha mãe, que morreu esses dias. Ela vem avisando que ela ia partir, ela veio avisando, né, galera? Galera tá ali. Ela veio avisando que ia partir diariamente, ela dava uma dica. Ela dava uma dica, tal coisa, não sei o quê. E ninguém ouviu, a gente só ouviu depois que ela partiu. Aquilo que ela disse, aquilo que ela falou, ela deu a dica.
E nós temos as dicas. Nós temos as dicas da vida e das pessoas à nossa volta o tempo todo. Quantas vezes você já não percebeu que alguma coisa já findou? Já passaram por isso? Que a coisa já findou, mas a gente tenta manter? Já findou, já terminou. Por que eu estou mantendo esse troço? Por que eu continuo? Porque o ser humano tem dificuldade em simplesmente fechar ciclos. A gente tem dificuldade de fechar ciclos por quê? Por muitos motivos. Medo de ficar sozinho. E um dos motivos que é muito escondido em nós, a gente quer ser a boazinha ou o bonzinho para todo mundo. Como assim? Se eu fechar essa porta aqui, o que os outros vão pensar? Se eu fechar esse caminho, o que as pessoas vão dizer? Né? Então a dificuldade de fechar ciclos também está com essa menina, esse menino bonzinho que mora dentro de nós. Eu dei um exemplo lá dos índios e dos escravos e de quem morava aqui no Brasil teve que se adaptar aos invasores, porque a gente faz isso diariamente. Quando criança, a gente teve que perceber o que eu tenho que fazer. Alguém desliga. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para mim entender esse mundo? Você nasceu nesse mundo. E aos poucos foram lhe informando, você é menina, ou você é menino. Se você é menino tem que botar azul, se você é menina tem que botar rosa. Não foi assim lá atrás? Se você é menino, você tem que brincar de carrinho. Se você é menino, você tem que brincar com as coisas de boneca, de casinha. E aos poucos a gente vai olhando para isso, mas eu nem queria brincar de boneca, eu nem queria brincar de carrinho, eu nem queria botar rosa, eu nem queria botar azul. Mas a gente nota que a gente vai decepcionando as pessoas que estão nos dando o alimento. E quando a gente percebe por outras atitudes, e não só essas, mas quando a gente faz alguma coisa que magoa ou deixa bravo aquelas pessoas que nos criam, a gente tenta se adaptar de novo. Putz, minha mãe ficou brava com tal coisa, o que eu faço agora? Como é que eu mudo isso? Eu vou ter que ser um menino bonzinho. Eu vou ter que ser uma menina boazinha. E a gente vai aprendendo a ser bonzinho, a ser boazinha, bonzinho, boazinha, até que isso vira um adestramento. Um adestramento. Que nem faz com os bichinhos, com os cachorrinhos, com os gatinhos. Não, os gatinhos ninguém consegue adestrar gato, eu acho. Raramente alguém consegue adestrar um gato. Mas cachorro faz. E aí esse menino bonzinho, essa menina boazinha vai fazendo com que a gente se molde a todas as situações. Então eu não posso falar tal coisa, eu não posso ser mais rude, eu não posso dar uma gargalhada, eu não posso ser eu tenho que ser o que eu acho que aquele grupo vai aceitar. O que será que aquele grupo vai aceitar? Se eu sou médio de Umbanda, a Marta falou dos médios aqui, vem comigo. Se eu sou médico de Umbanda, então eu tenho que ter uma tal postura. Se eu sou contador, eu tenho que ter outra postura. Se eu sou professor, eu tenho que ter não sei qual postura. E aí a gente vai perdendo a espontaneidade, que dá para ser colocada em todas as situações. Sabiam disso? Todas as situações, para que a gente possa brilhar. O ser humano busca brilhar, mas não sabe que o brilho dele não acontece porque ele está tentando sempre ajeitar as coisas. Sempre dar jeitinho. O seu brilho só vai acontecer se você conseguir ser espontâneo. Se você conseguir botar a sua espontaneidade aos poucos, não é do nada. Agora eu vim na palestra do Lu, lá no UPB, e agora do outro dia eu sou espontâneo. É bem aos pouquinhos. Será que é isso mesmo que eu quero? Eu estou falando sim, querendo dizer sim? Eu estou falando não, querendo dizer não? Eu estou falando não? Muitas vezes a gente não sabe dizer nem o não, né? Eu estou conseguindo me posicionar da forma que vai preencher a minha vida, o meu coração? Ou eu estou tentando agradar e carregar o mundo nas costas? Aliás, falando ainda da psicossomática, quem tem muita dor nas costas tenta solucionar a vida de todo mundo à sua volta, inclusive a sua, mas abraçando o mundo, e aí dói as costas, é um peso que a gente sente, é emocional isso. Mas como é que eu vou fazer? Para um pouquinho, faça essas perguntas que eu estou fazendo para você e diariamente faz um pouquinho de cada vez. Que é um exemplo bem fácil. Chegou a visita na sua casa. Quando você for colocar música,
para tudo e não coloca a música que você acha que os outros vão gostar. Coloca a música que você for gostar. Isso é uma coisa simples, não vai magoar ninguém. Concordamos que não vai magoar ninguém? Ou seja, você não vai sentir um choque aí na menina ou no menino bonzinho. E você vai conseguir, puxa, eu botei a música que eu queria. E teve gente que gostou. Pode nem todo mundo gostar, mas teve gente que gostou. Aos poucos a gente vai colocando a música sem se importar se os outros vão gostar ou não. A gente vai botar a música que a gente gosta, que a gente se sente bem. E isso a gente vai ampliando. Esses detalhezinhos na nossa vida a gente vai ampliando aos pouquinhos. E aos poucos a gente vai descobrindo como ser espontâneo também nas coisas grandes. As coisas enormes. Quando a gente está com a raiva muito presente, já significa que o seu sistema já está cansado de ser o menino bonzinho ou a menina boazinha. Por isso que muitas vezes a gente solta a nossa raiva com as pessoas que a gente mais gosta lá dentro de casa. Já viram que na rua tem muita gente que é oi fulano, como é que tá? Tudo bem? Sempre um amor. Ai, que amor que é o né? O amor E lá dentro de casa é um demônio. Ou uma demônia. Por quê? Porque lá dentro de casa a gente está se sentindo seguro e está colocando tudo para fora. Se a gente conseguir ir invertendo isso, as nossas casas se organizam. Coloca para fora, porque no fim a gente está magoando quem mais a gente gosta também. Já perceberam isso? Quem já fez isso? Só eu fiz, eu tô louco aqui, vim sozinho pro planeta. Não? A gente magoa e às vezes a pessoa que está com a gente até acha que a gente não gosta da pessoa. Ela não gosta de mim porque ela está sempre me xingando. Não, ela confia tanto em você que ela mostra quem ela é. Isso é bonito se não magoasse. Né? Mas é bonito porque a pessoa está declarando que se sente bem com você a ponto de se mostrar como é. Só que essa própria pessoa precisa fazer a tal reforma íntima para não magoar todo mundo que ama. Se você já magoou alguém que ama, você já deve ter pensado o seguinte: poxa, magoei aquela moça ou aquele moço, magoei fulano ou a fulana, né? Por que será que eu magoei? Quantas vezes a gente já se perguntou, por que será que eu fui, logo com quem mora comigo eu fui ridículo? Já pensaram nisso ou só eu? Porque a gente confia naquelas pessoas a ponto de mostrar como a gente é. A gente precisa só começar a inverter isso. Uma vez, quando a Alexa era pequenininha, lá em Abelardo Luz, uma cidadezinha com 20 cachoeiras, lá em Santa Catarina, que eu morava lá, 18 mil habitantes. Mas todo mundo se conhecia, então se tu der um espirro aqui, o outro lado sabe que tu espirrou. Né? Do outro lado da cidade já sabe que tu espirrou. Então, uma cidade bem pequenininha. E teve lá na crechezinha uma moça que era professora de lá, todo mundo era amigo lá, né? A professora me chamou e disse, ó, a Alexia está se tocando nas partes. Falou assim, desse jeito que eu falei. Nas partes. Aí, mas ela está o tempo todo, perguntei, né? Ela está o tempo todo se tocando nas partes? Não, só de vez em quando. Mas as outras crianças não se tocam nas partes? Às vezes se tocam, mas a gente manda parar também. Aí eu disse, então, o que tu quer que eu faça? Eu só posso ensinar ela que tem um lugar, que tem um momento, que tem um local, que é com ela, lá no quarto dela, e só isso. Ah, mas é que às vezes é bom repreender, dar uma xingadinha. Eu disse, tu acha que eu vou xingar a minha filha por ela estar vivendo uma coisa natural dela, que tu não tratou em ti? Ou seja, fui grosso com a moça que era minha amiga. Mas eu tive que escolher, ou minha filha vai receber essa repressão do mundo, ou essa moça vai receber uma chacoalhada para começar a pensar nisso. Escolhi, foi bem escolhido inclusive, porque a moça me agradeceu depois de uns meses que ela pensou nisso. Que era normal para o colégio dizer, ah não, dá uma ralhadinha, briga, diz que é errado, diz que é feio, diz que é sujo, diz que é não sei o quê. E isso faz a gente reprimir tudo, até a nossa sexualidade. E reprimindo até a sexualidade, a gente não vai tratar. Tudo que a gente reprime, não só a sexualidade, mas tudo que a gente reprime, a gente não vai conseguir tratar. Porque está reprimido, está escondido, está num canto. Estou explicando direito esse troço? Uhum. Então só você para saber da sua vida. Mas aí na sua vida, você está magoando de repente pessoas para tentar manter as aparências, será? Você está discutindo dentro de casa, onde deveria estar botando as coisas para fora lá?
Só você para saber. Porque se a gente não está tratado, a gente tenta prender as pessoas à nossa volta da mesma forma que a gente foi preso. A gente tenta reprimir as pessoas à nossa volta da mesma forma que a gente foi reprimido. Então é questão de observar como é que está o meu meio, como é que estão as coisas à nossa volta. Essa criança que está chorando ali, ela só está traduzindo as emoções daqui de vocês. Eu acho isso muito espetacular. Sabia disso? Só está traduzindo as emoções. Porque tem uns que estão aí, meu Deus, ele está falando isso. Meu Deus, é verdade. Meu Deus, não sei o quê. E ele está botando para fora. Ele está botando para fora do jeito que ele sente de botar. Né? E criança tem isso. Eu quero saber da sua criança aí dentro. Quanto ela foi reprimida, criança que mora dentro de nós. Quanto a sua criança foi reprimida. E como é que nós vamos começar a soltar um pouquinho? Agora a nossa criança já tem responsabilidade, que é a criança pequenininha, daqui não tem porque não sabe o que tem que fazer. A gente já tem responsabilidade, mas a gente está utilizando a responsabilidade que a gente aprendeu a nosso favor para melhorar a nossa vida, para conseguir dar a mão para a pessoa que a gente ama, realmente dando a mão, para conseguir parar de jogar os nossos lixos nas pessoas que a gente mais gosta. Desculpa eu falar assim, mas às vezes a gente pega os nossos lixos internos porque não estão tratados e joga no colo das pessoas que a gente ama. Alguém já fez isso? Já fizemos, em algum momento. E quem se reprime muito quando eu falo isso, quem está me odiando nesse momento quando eu falo isso, quem está não sei o que aí, que tá perdendo uns balãozinhos, que vocês não sabem que eu leio balãozinho, né? Traz aqui, é balãozinho para todo lado. Quem está sentindo isso aí não é para afrontar você, é para se dar conta que, puxa, eu podia mesmo mudar alguma coisa. E aí é só decisão sua, porque você mora lá fora, lá na vida. O que dá para mudar? Às vezes a gente fica refém de relacionamentos anteriores, a gente fica refém de pessoas que já desencarnaram, a gente fica refém de dores que já foram lá atrás, essas dores já foi, mas a gente fica refém até hoje dessas dores. A gente fica caminhando, eu estou falando dores emocionais, né? A gente fica carregando as dores emocionais como se elas fizessem parte da gente, não só como uma passagem, uma vivência necessária para a gente crescer. A gente abraça as coisas e não solta nunca mais. É o tal apego, né? Dizem os mestres, lá de trás, que uma das maiores doenças do ser humano é o apego. A gente se apega a tudo e aí não sabe como é que é o amor. A gente se apega às pessoas porque um dia foi legal estar com aquela pessoa. Um dia foi muito bom estar com a fulana ou com o fulano. E aí a gente vai empurrando com a barriga mesmo não estando legal. Porque a gente se apega ao que foi legal. Um dia me magoaram, um dia me xingaram, um dia me trataram mal e a gente se apega a essas dores e essas mágoas e vai carregando para a vida. Percebe o que eu estou dizendo? Quem sabe ao invés de só tentar me matar com os olhos aí, os olhos, zóio é com Z, né? Zóio é com Z. Quem sabe ao invés de só tentar me matar com os olhos e Luciano cala a boca, a gente não para um pouquinho e pensa, puxa, quem sabe dá para me dar uma mexida nisso? E realmente começar a botar amor na vida e não apegos. Muitos apegos. E botar amor, experimenta só. Se a gente está apegado a alguma dor do passado. Pensa aí na dor, se você tem alguma dor do passado que você não resolveu ainda. Se a gente está apegado a isso, apegado significa estar sempre ali, não sai nunca essa dor, essa mágoa. Tenta trocar, fecha o apego, some com o apego e bota amor. Se você pensar em botar amor na situação que você carrega, o que acontece? Primeiro a gente vai ter que aprender a amar. E só em aprender a amar a gente já muda um monte de coisa. A gente já modifica um monte de coisa dos sentimentos que estão nos machucando. Como é que é amar esse troço, Luciano do céu? É uma situação bem ruim, foi um trauma, foi uma coisa chata. Sim, mas se tu colocar amor, como é que eu faço para colocar amor nisso? Para conseguir desapegar? O ser humano não tem facilidade. O ser humano de 1000 até 2005
mais ou menos, ele não tem facilidade de amar. O ser humano até 2005 ele tem facilidade de agradecer. Se eu pedir para você agradecer alguma coisa que você gosta, sei lá, na hora já vem o sentimento de gratidão, não é assim? Agradece tal coisa, agradeço, tudo certo. Não precisa nem brigar para agradecer uma coisa que você gosta. Concordamos com isso? Já tá. Eu estou agradecendo meus filhos, estou agradecendo, sei lá, a minha vida, estou agradecendo alguma coisa. Mas amor é um sentimento que é trabalhado, porque a gente na geração de 2005 para trás não aprendeu sobre amor. A gente aprendeu tudo na paulada, na lambada, na coisa mais difícil. As crianças hoje em dia, que nasceram depois de 2005, já têm facilidade de chegar no amor. Se nós falar sobre amor para elas, elas vão entender muito bem. Tanto que elas estão ensinando os adultos frequentemente sobre amor. Perceberam já quem tem filho pequeno? Frequentemente sobre amor e sobre espontaneidade. Elas vieram fazer isso. Mas nós vamos chegar no amor se a gente começar a agradecer primeiro. Então a situação difícil que eu tive lá atrás, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Se toda situação que ocorre na vida da gente é para a gente aprender alguma coisa, se Deus está sempre comigo, a não ser que você não acredite em Deus, né? Se Deus está sempre comigo, eu passei tal situação, o que eu preciso fazer primeiro para um dia chegar no amor? Porque não é amar a pessoa que fez alguma coisa para você, é amar essa coisa divina que nos coloca nas situações para que a gente cresça e aprenda. É esse o amor que eu estou falando, é um amor divino, de fé. Para nós chegar nesse amor, a gente, 2005 para trás, precisa agradecer primeiro. Eu agradeço essa situação difícil que aconteceu comigo, porque eu estou aprendendo diariamente a sair disso. A gente só não está aprendendo diariamente a sair disso quando a gente não olha para isso. E é por isso que eu estou falando sobre a gente olhar para as situações e os sentimentos que vêm. Se você está olhando para as situações, você está crescendo sempre. Sempre crescendo. Então agradecer muito o divino, muito Deus, muitos orixás, muito essa potência espiritual que nos guia, agradecer muito que as situações vieram para nós. Quanto mais agradecer, mais alivia o peso dessas situações. Quanto mais agradecer, mais acalma. Quanto mais agradecer, mais fácil da gente chegar no amor divino. Eu expliquei direito? Se eu não expliquei, pense nisso. Que de repente você acha uma explicação melhor que a minha. Verdade. Tem gente que está sentada aí que muitas vezes me manda mensagem e diz: Lu, mas tal coisa que tu falou podia ser assim, assim, assado. Eu digo: não, eu não pensei nisso. Né? Por quê? Porque a pessoa, cada ser é um ser, e se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai saber como aprender a agradecer, para que a gente um dia chegue a amar todo esse divino que nos colocou aqui nesse planeta, que a gente pediu muito para estar aqui. A gente pediu demais para estar nas situações que a gente estava, para que a gente resolvesse as situações, para que a gente não precisasse passar por isso de novo. Agradeça, aprenda a amar, perdoe, que pode ter certeza que em breve a gente não vai mais se meter nas mesmas coisas que a gente vinha se metendo. Dessas dores, essas mágoas, essas repetições internas, esses ciclos. Tá bom, meus amores? Que hoje vocês tenham aquilo que vieram buscar, que você possa abrir bem o coração quando chegar ali nos nossos amigos espirituais, nossos pretinhos velhinhos, nossos caboclos. Quando você chegar ali, abre bem o coração e deixa eles tratar, deixa eles trabalhar, deixa eles mexer onde tem que mexer. Se você se identificou com alguma coisa nessa palestra e você quer ajuda para isso modificar, já pede ali para eles, ajuda. Pai do céu, mexeu em alguma coisa, já pede para eles, para mexer onde tem que mexer de vez, para o espiritual nos auxiliar a conhecer mais da gratidão e, consequentemente, a conhecer o amor. Tá bom? Vai ser muito lindo o processo de cada um quando a gente abrir o nosso coração para soltar aquilo que não precisamos mais. Bom trabalho a todos.